O que você poderia criar se você não tivesse barreiras? Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, segunda, quarta e sexta, às 8h08 da manhã. Gente, bom dia para quem está entrando. Meus amores, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Muito bacana. Seguinte, o que você criaria se você não tivesse barreiras? Bom dia para quem tá entrando. Me fala se tá ouvindo, se o som tá bom. Comenta aí pra mim. Eu acho que tá, né? Senão vocês falavam. Bom dia, meus amores entrando. Gente, o que você criaria se você não tivesse barreiras? Me conta. Gente, vamos lembrar que barreira é uma coisa que a gente mesmo levanta. Essa consciência, né, que o Access Consciousness nos traz, ela é fenomenal, né? Porque ela é ao mesmo tempo muito simples, mas muito profunda. Começa a observar, deixa eu abaixar um pouquinho essa câmera aqui. Começa a observar quantas barreiras você levanta para tudo e para todos. Bom dia, que bom, tá beleza, né? Então tá ótimo. Quantas barreiras você levanta? Cada vez que você faz um julgamento, cada vez que você se alinha, cada vez que você não se alinha com o pensamento do outro, cada vez que você assiste ou percebe alguma coisa que você refuga, né? Você não concorda. Como seria, né? Você não ter o julgamento, não levantar barreiras. Eu ensino para os meus clientes, eu ensino para vocês aqui, os meus alunos, o tempo todo. Coloca o telefone, faz essa experiência que eu já fiz ela várias vezes e funciona. Coloca o seu telefone para poder despertar, por exemplo, de hora em hora. É muito, então de 2 em 2 horas. Coloca lá. E dá um bip lá. E aí você percebe, nessa hora que ele dá o bip, você dá o comando, simplesmente o comando, baixando todas as barreiras, baixa todas as barreiras. Com todo mundo aí comigo. Não é maravilhosa, Juliane? É incrível. Vamos fazer aí todo mundo comigo, baixando barreiras. Gente, a internet tem tanta barreira, para não falar outras coisas. É terrível. Baixando barreiras. Você viu o que eu falei? Eu falei, é terrível. Quando eu falo é terrível, eu levanto todas as barreiras contra a internet. Baixando as barreiras, porque a gente acha que vai se proteger com essas barreiras. Isso não é real. Isso não é proteção. Quando você levanta as barreiras, o que acontece? Nada chega a você. Nem aquilo que você acha que pode ser bom e nem aquilo que é ruim. Mas aquilo também que você considera expansivo, legal, interessante, também não chega. Por exemplo, dinheiro. Por exemplo, relacionamentos mais nutritivos. Você está numa fila lá, do banco, sei lá, de algum lugar. Aí uma pessoa começa a conversar com você, você levanta todas as barreiras. Se você não está afim, não é leve para você conversar, você não precisa levantar barreira. Simplesmente não retorne, não dá eco na conversa e tá tudo bem. E às vezes é tão legal que você tá numa situação, você tá numa reunião, você tá num grupo de estudos, você tá numa classe de barras, né? Comigo. O que acontece? Você conhece novas pessoas. Você tá ali convivendo, aí você baixa todas as suas barreiras. Porque durante a classe eu sempre falo, vamos baixar as barreiras. Primeira coisa, todo mundo baixando as barreiras. Baixa as barreiras. Quando você baixa as barreiras, você sente mais leve. Porque você fica receptivo. Você para de julgar, baixa as barreiras, sai do julgamento
e acolhe, recebe a energia, a pessoa que for. Não quer dizer, se aquilo não for leve para você, aquilo que chega até no seu campo, aquela energia, aquele pensamento que a outra pessoa emitiu, que você nem sabe de onde veio, que bateu no seu campo, é só ficar presente e escolher. Você quer ver uma coisa que você faz, nós fazemos o tempo todo? Resistir ao julgamento alheio. Principalmente um julgamento. Além do julgamento, tem uma coisa que a gente resiste profundamente. A inveja, que a gente chama de inveja. O que acontece? Quando eu recebo isso no meu campo, que eu percebo... Gente, quantas vezes eu tô com as pessoas, seja online, seja pessoalmente, né? Principalmente quando você tá numa reunião com mais pessoas e tudo. Ou então você chega para uma classe, às vezes a pessoa que tá ali não te conhece, não, né? Ela ainda tá com todas as barreiras, ela tem alerta, ela não te conhece, ela não sabe quem você é. Principalmente hoje que as pessoas estão muito sem limite, né? Sem noção. Todo mundo com barreira levantada, já chega em alerta. Principalmente na expansão da consciência, olha o medão que eu tenho, olha o medinho que eu tenho. Do outro descobrir todas as minhas... Achar minha ferida para cutucar? Não, por favor. Medo de ser, né? Não ser tratado com respeito, com carinho. Dar permissão para o outro. E aí, quando você dá permissão para o outro, ele relaxa. Baixa as barreiras e relaxa. Aí, quantas vezes, às vezes, eu percebo alguém com um olhar, com uma energia, né, voltada para mim. Ou não percebo de onde vem uma energia, simplesmente deixa passar. Deixa aquela energia, às vezes, de inveja, de ciúme, de raiva. Por que o outro está fazendo e eu não? Uau! Isso não diz respeito a mim, diz respeito à pessoa, não é pessoal. A pessoa está sempre emitindo aquilo que ela tem dentro. Você percebe com a tendência hoje, né? Até na própria alimentação. Gente, se nós colocamos tanto lixo para dentro do nosso corpo, imagina os pensamentos, as coisas que a gente, né, exala, sem menor pudor, nem consciência. Nós não estamos conscientes, né? Então, o convite da Gigi sempre é mais consciência, mais clareza, mais consciência, mais clareza. Isso é fundamental. Baixar as barreiras, entrar em permissão, dar permissão para o outro ser o que ele é. A pessoa às vezes quer se manifestar, quer se colocar, ela quer falar algo, aí a gente pega e já mete uma energia na pessoa, já segura a garganta dela, tipo assim, energeticamente. Põe uma barreira e não, fica quieto, fica calado. Pessoas abusivas a gente pode evitar. Tem 1000 formas. Eu, pela minha história de vida, o que eu mais passei foi por pessoas abusivas, porque o abuso, o relacionamento abusivo já começou lá, né, dentro da família, como a maioria de vocês que estão aqui. As nossas queridas e amadas famílias disfuncionais. E tá tudo bem, a gente vai ter que olhar para isso, a gente vai ter que lamber ferida, a gente vai ter que, né, se reeditar em alguns aspectos. Tá tudo bem. Mas com autoconhecimento, você olhando para dentro, baixando barreira para tudo isso, saindo do modo vitimismo, saindo da questão do eu sou um coitado, uma coitada, olha o que fizeram comigo. Não. Em algum nível você escolheu aquela experiência. Vão brindar?
As bareiras, gente. O pessoal de Santa Catarina é a coisa mais linda do mundo. As bareiras. Vamos baixar as bareiras? Um brinde às bareiras baixas. Então, vamos fazer. Vamos baixar a bareira. Vamos baixar a bareira. Nem que seja pela diversão, de ver até onde que o outro vai. E o interessante é que quando você tá... você não tá com ferida exposta, você já tá cicatrizado, você tá mais no centro, mais próximo ao centro de você mesmo, mais você entra em permissão. É capaz disso, né? Você mais tem capacidade de baixar as barreiras, permitir que o outro seja ele mesmo. Gente, é tão bonitinho você ver uma pessoa ser ela mesma. Agora, os abusivos, a gente cria, a gente não levanta barreira, a gente põe limite muito claro na nossa, naturalmente, com a nossa energia. Você está vibrando de dentro para fora, intensamente, você está vibrando com mais consciência, mais clareza, você está se relacionando com o universo de uma forma equilibrada, saudável. Naturalmente, essas energias elas tendem a passar pelo seu campo muito rapidamente. Ou às vezes elas não conseguem nem passar. É como se esse bem-estar, essa alegria, esse entusiasmo, essa expansão interna sua, naturalmente, cria o seu vórtex, né? O seu, como é que chama? O torus, aquela energia que passa pelo coração, aqui pelo centro cardíaco e retorna o tempo todo. Ele está tão intenso, essa energia está tão bem colocada, tão vigorosa, que aquilo que não é contribuição não vai entrar. Não vai entrar. Não chega nem perto. Porque quanto mais você está vibrando, essa energia, esse torus, ele está expandido a alguns metros do seu corpo físico. E o que acontece? A energia ela não consegue nem se aproximar. Assim também, pela afinidade energética vibratória, vamos dizer, pela similitude, a pessoa não consegue se aproximar de você. A pessoa que está lá do outro lado, maquinando, né? Eu vou dar um telefonema para a Giselda, porque eu vou falar, vai acontecer. A pessoa às vezes não consegue nem dar um telefonema, nem mandar um recado, ou quando consegue já muda completamente a sua disposição. Né? Vinha com um monte de pedra e aquilo já vira um monte de flores. Quantas pessoas não se aproximam de nós, querendo, às vezes até em estado de abuso mesmo. E a pessoa fica, eu já cansei de ver isso. A pessoa na minha frente ficar assim completamente sem ação. Porque ela encontra uma permissão, ela tem uma recepção energética tão diferente de tudo que ela está acostumada, que ela fica molinha. Eu falo que dá aquele... Gente, isso é um fenômeno maravilhoso da permissão. Quando você está de barreira baixa, permitindo e acolhendo, permitindo que o outro seja ele dificilmente consegue abusar de você. Ele pode até ir com essa intenção. Chegar lá, tudo muda. A hora que ele entra em contato com você, ele muda. Já cansei de... Gente, já cansei de ver isso. Isso foi a vida inteira. Hoje eu tenho uma clareza consciencial maior sobre isso. Mas desde muito jovem, eu cansei de ouvir
Eu trabalhei, né, com pessoas, né, quando eu comecei a trabalhar, gente, mas o que eu ouvi, assim, nossa, é com esse jeitinho, né, você, tipo assim, você faz o que você quer. Ai, é aquela coisa, você entra com uma energia muito gostosa. Aí, na realidade, as pessoas ficam querendo ficar perto de você. Se ela quer criar algum ponto de contrato abusivo ou de atrito, ela desiste. Mas desiste completamente, dependendo do quanto eu tô curado aqui dentro. Às vezes é uma pessoa que você teve um relacionamento e que foi tóxico, foi abusivo. E a tendência da pessoa, naturalmente, é manter aquele ponto de contato, de atrito, de abuso. Quer manter aquele ponto de contato, porque na realidade ela não sabe, ela não está consciente. Na realidade é que ela quer outra coisa. Mas como ela não consegue, ela só tem o atrito. Lá na infância dela, ela experimentou muito atrito. Papai e mamãe às vezes brigavam muito. Eu já fui essa pessoa de ser viciada em atrito. Já imagina, Gigi. Hoje em dia eu olho e começo a rir. Eu vejo aquelas barreiras tudo levantando, eu falo, eu penso comigo, vamos baixar as barreiras. Vamos, dá um sorriso, faz uma brincadeira gostosa. Eu falo que é um banho, né? É um banho de energia na pessoa que a gente dá e aquilo desarma, derrete. Agora, tem aqueles que, né? Tem de tudo, mas a pessoa nem consegue chegar em contato, entrar em contato com a gente. Não consegue. Ano passado eu tive uma experiência muito interessante de uma pessoa que chegou até mim para fazer atendimento, comprou curso, tudo. E a pessoa tinha problemas, né? Assim, situações realmente, inclusive de dependência química. E a pessoa, né, endoidou, assim, deu piti, né? Quando começou a adentrar mesmo, né, o conhecimento e tudo, as entidades, os seres que estavam com ela, né, devem estar ainda, se rebelavam. Isso aqui não. Nós queremos continuar na guerra. Nós queremos continuar na inconsciência, na destruição. Tô dando esse exemplo, gente, só para poder clarear, para contribuir, não é para ficar expondo nada. Entende? Então, assim, os seres que estão ali no campo da pessoa, acoplados, sabe lá, sei lá quantos zilhões lá de tempos que tá. Fala, não, aqui não. Aqui nós queremos é guerra, é atrito, é briga, é baixa frequência. É uma frequência, assim, nós queremos uma frequência bem baixa mesmo. Porque é disso que nós nos alimentamos. E aí? Simplesmente eu não resisti. Em momento algum eu entrei. É aquele negócio, tem um ringue, a pessoa tá lá dentro do ringue, sabe aquele quadrado, o pessoal entrar lá e lutar, boxe? Muay Thai, aquelas vale tudo, aqueles pá. Muay Thai não, vale tudo e tal. A pessoa tá dentro do ringue te chamando, você entra lá, se você escolher entrar, eu não escolho, já entrei muito, porque eu fui educada assim. Meu pai, ele vivia dentro do ringue, brigando com tudo e com todos. Foi o que eu recebi. Hoje em dia eu olho e falo, ai, saída pela esquerda do cenário, vou fazer outra coisa, imagina, eu vou gastar energia. Entendeu? Então, assim, a pessoa chamou pro ringue, eu falei, não, meu amor, eu falei assim, me dá seu Pix, eu vou te devolver o dinheiro do curso. A pessoa passou, eu devolvi o dinheiro, tipo assim, quando eu devo, gente, isso nunca aconteceu comigo, foi a única vez. E finish.
Nosso contrato de parceria acabou aqui. Gente adulta resolve as coisas pagando. Muitas vezes pagando. Por isso, né, que dinheiro não é o problema. Dinheiro abre possibilidades, inclusive de você finalizar um contrato, seja ele às vezes profissional, né, ou algo, uma prestação de serviço, você devolve e vai cuidar, né? Eu voltei, nem saí do meu caminho, devolvi e continuei assim, linda e maravilhosa. Plena consciência que a questão não era pessoal. Não é comigo, a pessoa tá no ringue, tá lutando, tá, né, tá aquele babado. Ainda não tá disposta a sair, tá tudo certo. Então, no dia a dia, a gente faz isso. As pessoas levantam as coisas e falam, imagina. E às vezes até em conversas, né? Você está conversando com a pessoa, tem pessoas que têm um hábito, elas ficam brigando com a realidade o tempo todo. Eu já fui assim, gente. Eu olho, eu reconheço com muita facilidade, porque eu já fui assim. Brigando com a realidade o tempo todo. Ah, isso aí, barreira, e dá-lhe ringue. Reclamar do sistema, reclamar da política, reclamar do fulano, do governo, e do babá, e todo mundo, e reclamar. Gente, por favor. Né? Vamos acordar. Vamos ser adultos da consciência. Vamos criar uma realidade mais interessante, que combina mais com a gente, né? Agora, trazer consciência, ser um ponto de consciência nessa realidade é uma grande contribuição. Só de quando você abre, você acorda e começa a tirar a cabeça, né, desse mar de inconsciência, quando você começa a levantar, você está criando uma onda, né? Uma energia. Você está imprimindo outras possibilidades dentro do sistema. E isso não é bem visto, obviamente, pelo sistema. Por isso que muitas pessoas às vezes desistem. Elas chegam, elas vêm com tudo. Não, porque eu quero expandir minha consciência, porque eu quero, porque eu vou. Maravilha, mas não se banca. Não tem coragem de se bancar, porque se bancar às vezes envolve a gente deixar algumas pessoas ou muitas pessoas no caminho. E aí eu sempre digo que são 7 ou 8 bilhões de pessoas. Tem pessoa demais nesse planeta. Fica tranquila. Apareceu um monte no seu caminho e você vai continuar escolhendo. E algumas caminham com você por uma parte do caminho e ali elas falam, não, para mim aqui tá bom. Para mim só vai até aqui. E eu respeito isso. Respeito profundamente. Quando eu percebo claramente que o outro só vai, ele escolhe ir só até ali. Ele escolhe ir só até ali. E tá tudo certo. Cansei de ver isso, viver isso na minha vida. Gente, mas foi assim, de monte. Todo dia acontece comigo. Toda hora. E tá tudo certo. E quando já aconteceu de eu ficar um pouco apegada a alguém, às vezes uma amizade, né? E sabe, a gente tem um movimento de não querer soltar, de não permitir, sabe, dar aquela tentação, né, de prender. E olha, gente, da última vez, isso já alguns anos atrás aconteceu uma situação dessa comigo. Teve um membro da minha equipe, que eu não sei exatamente quem é, o que é, né, porque a energia é muito interessante. Chegou para mim no meu ouvido e falou assim, deixa as pessoas irem embora. Eles falam só uma frase, máximo.
Mas falou assim, energicamente comigo, deixa as pessoas irem embora. Eu me recolhi na mesma hora, eu falei, sim. Tá certo. De vez em quando aparece isso pra mim, às vezes acontece. Quando eu tô querendo viajar ou escorregar na maionese, tem às vezes uns lembretes, sabe? Que eu ouço assim no pé do meu ouvido, mas assim com todas as palavras, tá? Falado. E aí eu falo, oh, beleza. Mas isso não é toda hora, né? Isso é de vez em quando. Muito de vez em quando. Porque também ninguém tá aqui para poder ficar dizendo para mim o que eu devo fazer. Eu sou inspirado o tempo todo. Mas ninguém chega para mim e fala assim, ó, você vai fazer isso? Não. Eu sou inspirada e aí eu vou escolhendo, porque eles respeitam a minha escolha. Seres de consciência respeitam a escolha. Então, quando você vê determinados seres falando tudo que tem que fazer, porque tá. Gente, isso aí é meio que uma roubada, né? É meio roubado. A gente confunde muito. Nós estamos no automático, ninguém quer assumir nada e ninguém quer... gente, as pessoas perderam. A grande maioria está perdendo essa possibilidade de fazer escolha. Não lembra mais o que é escolha. Todo mundo escolhe para ela, desde a hora que ela nasceu. O pai, a mãe, os irmãos, a família, o professor, a professora... Todo mundo escolhendo, aí casa, aí o parceiro, a parceira escolhe, todo mundo escolhe ao ponto de que agora as crianças de 3 anos de idade estão mandando os adultos. Eu olho e falo, gente, tem adulto aí? Como é que é? Vamos acordar, né? Vamos acordar. E aí, nessa mexida, às vezes eu escuto umas frases dessa. Deixa as pessoas irem embora. Pô, a pessoa quer ir embora, você vai ficar retendo? Agora, o motivo não é problema seu, não é pessoal, a questão é dela. E no caso, eu via claramente... A pessoa às vezes não dá conta de ver uma expansão a mais, né? Você crescendo. Então, assim, as barreiras, né? Pessoal de Santa Catarina, ai, meus amores queridos. Somos nós que levantamos as barreiras. Se levantamos, podemos baixar barreiras. Simplesmente dá o comando, baixando todas as barreiras. Julgamentos, pontos de vista, definições, expectativas. Não, eu só vou poder ficar tranquila a hora que meu filho fizer 18 anos. Gente, olha os comandos que dá. Não, só vou ficar tranquila a hora que meu filho estiver todo encaminhado na vida, que ele casar, que ele... Essas condições que nós criamos. Não, só vou ficar bem a hora que eu comprar esse carro, que eu comprar essa casa. E perde-se a magia, a grandeza, a grandiosidade do caminho. O caminho. A festa, a diversão, está no caminho. Não adianta você, agora eu vou me matar de trabalhar, vou ganhar dinheiro e depois. Você não viu nada passar, não conquistou relacionamentos, não ficou bem com seus filhos e tudo, aí depois você quer... Aí você vai se tratar das suas doenças mentais, emocionais, físicas. Olha o barulho, vocês, né, estão ouvindo daí, não tem o que fazer. Obra é isso.
Entendeu? Então, assim, é uma escolha. Você olhar para tudo isso, escolher diversão, bem-estar, clareza, mais consciência durante a caminhada, o tempo inteiro. O tempo todo. Faz parte. Agora, esse modus operandi não nos foi ensinado. Não nos foi ensinado. Nós não fomos adestrados desde tenra idade. Agora nós estamos aprendendo. Se eu, Gigi, estou aprendendo com maior de idade de como eu sou, estou com mais de 60, vocês também podem. Eu falo, gente, se eu dei conta, qualquer um dá. Ah, não, por favor. Por favor. Quando eu cheguei na parada, né, com as barras de axis, gente, eu fui percebendo os circuitos todos agarrados, enferrujados. Sabe quando as engrenagens, né, que você fica... Eu quase desisti. E hoje eu olho para mim e você é maravilhosa, você não desistiu. Não desistiu. Parabéns for you. Uau! Congratulations. E é isso. É escolha. Não, gente, não existe. É muito tarde para escolher. Isso não existe. É uma besteira que inventaram. Agora, a preguiça da pessoa de transformar a própria realidade, romper com determinados contratos, né, situações de vida, aí já é outros 500. Ela não escolhe, porque ela, né, não escolhe, não quer ter trabalho, para não falar outras coisas. Escolhe a inconsciência. E o universo respeita, tá tudo certo. Ninguém é obrigado, imagina, tá tudo certo. Mas é uma escolha. E você tá vibrando aquela escolha. Uau! Tá vibrando. Naquela faixa. Você não tá escolhendo elevar a faixa consciencial. Vibratório, energético vibratório. Você não tá escolhendo. Tá tudo bem. Só que eu sempre falo, existe uma chinelada quântica natural do universo. O universo dá uma chinelada boa. Quando você tá agarrado numa história, você já tá como diz, estagnado energeticamente muito tempo, eu falo assim que o universo tem um reloginho. Ele deixa você parado lá, estacionado, e vai fazer outras coisas. Da hora que ele volta, mas ainda tá aí, mas não andou nem 1 milímetro, porque o universo tá o quê? Tá expandindo dinamicamente. Aí a criatura tá lá, não, o universo simplesmente dá uma né, ele dá uma... aí aqui, tum, e aí acontece umas coisas assim, sabe, assim, aquela bola de neve, aquele desmoronamento, assim, sabe, da montanha. Gente, agora a gente ri, mas na hora não é gostoso, não. Já aconteceu comigo. Uau, como pode melhorar. É algo, assim, avassalador. Bom dia para quem tá entrando. Quem tá entrando agora, depois assiste desde o início, que tá muito legal. Eu mesmo falo, eu faço live pra mim. Aí vem essa turma maravilhosa participar. Gente, eu gosto demais das minhas lives. Gosto mesmo, acho barato. Então aquilo vem, né? Aquela chinelada, aquela cutucada, assim, passa por você e te dá um impulso para ver se você, né? Você não pode parar o rio. Você vai... não, eu vou aqui, eu vou entrar lá no rio e vou parar a correnteza. Isso não existe. Você entra na correnteza e dinamicamente você flui com a correnteza. E é assim que acontece. É muito gostoso.
Ah, não, mas a água tá fria, eu não quero pôr o pé. Ah, eu tenho medo, ah, eu vou entrar lá. Tudo aquilo que eu acredito, porque tudo aquilo que eu solidifiquei na minha realidade, que está solidificado, olha bem o que eu estou falando, solidificou, estagnou. Às vezes a pessoa está apegada a um imóvel, uma casa, um relacionamento, pegada demais à família, pegada a isso. Gente, que toda vez que nós nos agarramos a algo, nós estamos tentando nos salvar. Nós estamos sempre cuidando de não olhar para as feridas. Nós não queremos olhar para o nosso vazio. Falei. O buraco, eu sempre falo, gente, presta atenção no buraco que você tem aqui no peito. Quanto maior, mais. Olha para isso, preenche isso. Cuida de você, porque aí você até pode encontrar alguém que também, né, queira contribuir com você, mas primeiro você mesmo. Não adianta, porque esse buraco, ele é grande. Então não adianta você enfiar comida, pessoas, vícios, dependências, tudo aqui dentro. Toda vez que eu vejo que eu estou apegada a um hábito, até de uma alimentação a coisa, eu procuro, eu falo, agora eu vou mudar, agora eu vou parar com isso aqui, vou fazer outras coisas, porque isso aqui já tá muito. E a gente sabe na homeopatia, eu sou homeopata para quem não sabe. Na homeopatia a gente sabe que qualquer substância que você fique entrando em contato com ela periodicamente, assim, direto e reto, aquilo te intoxica em algum nível, né? Chinelada quântica, sei como é essa chinelada. Pois é, boa, né? Bom dia, Lorena entrando. Lorena, vou dar um puxão de orelha, você chegando tarde. Depois você assiste tudo de novo, tá muito bom. Aí eu vou procurando mudar o hábito. Tudo. Eu tenho uma coisa assim, como eu falo, não, isso tá demais. Tô ficando muito... Não, tá criando uma dependência. Aí eu já... Mais leveza. É tão gostoso quando a gente entende, vive e percebe no seu dia a dia, o tempo todo, o que é leve, o que não é leve, o que é mais pesado. E aí você vai seguindo essa energia do leve, sempre dá 10 mil. Sucesso total. Mesmo que às vezes a gente perceba, às vezes algo é leve e você, cognitivamente, você fala, mas será? Vai, experimenta pra você ver. É legal. Depois a coisa vira toda. Às vezes uma pessoa que você estava cheia de bareira, ou alguém que representa algo que você levantou 10 mil bareiras, e aquela pessoa é uma tremenda contribuição. Mas você tem que saber a hora, até onde. Você tem que saber não, você perceber. Porque é a energia que vai te dizer até onde você vai. Entende? É você perceber a energia o tempo todo. Leitura energética o tempo inteiro. É muito gostoso. É tão simples e a gente complica tanto. Tem uma mente aqui que fica blá, 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 te iludindo, o tempo todo te puxando para dentro, para voltar para as caixinhas, né? Para narrativa, obedecer a narrativa. Seja ela pessoal, familiar, né? Sistema. Então você vai olhando, você pode perfeitamente, né, se envolver em alguns momentos com situações, né, com possibilidades que você às vezes se abrem possibilidades para mim. Eu olho, eu falo, uau, tem certeza? E às vezes eu vou lá buscar uma coisinha. E aí eu olho, a hora que eu entro lá dentro da situação, eu olho para um lado, para o outro, assim, eu não escolho.
Mas eu, né, às vezes eu fui buscar uma ferramenta, uma peça e encontrei outra. E às vezes eu encontro umas pérolas, umas joias maravilhosas. Eu falo, uau! Mas não é que aqui eu encontrei algo? Mas em seguida eu escolho continuar o meu caminho, né? O caminho que eu vou escolhendo, porque o caminho a gente vai criando, e é com diversão e leveza. E aí, quando a gente tem que lidar com alguma coisa que não é muito assim, né? Que não, a gente tem barreira, muita barreira, eu uso muita ferramenta. E aí acaba ficando leve. Ou então eu uso um recurso muito interessante. Quem é que pode contribuir comigo com isso aqui? É aquela história simples assim, né? É a história da transferência do carro, né? Você compra um veículo e você tem que fazer uma transferência, uma tramitação. O que é mais leve para mim? Eu fazer sozinho ou contratar um despachante? Qual que é o valor? Deixa eu ver. Aí você vai lá e escolhe. Contrata um especialista, pessoa que já faz aquilo direto, pergunta se aquilo vai ser contribuição. Ih, mas eu contrato mesmo. Não tá pesado cuidar de determinados aspectos na sua vida, por exemplo, né, o trabalho doméstico em alguns aspectos, não tá tendo disponibilidade energética e nem de tempo, contrata. E vai expandir financeiramente para você poder bancar. Para com essa chatice. As pessoas... Ai, agora eu vou falar. É uma conta de subtração. É uma conta o tempo todo de mediocridade, de escassez. Tem uma escassez, né? Tem um vigilante escassez lá dentro. Você olha e fala assim, vem cá. O que eu crio mais? Primeiro que eu estou contribuindo, né? Tem alguém que está escolhendo, está precisando, eu vou lá, compro o serviço dela, a pessoa fica super feliz, vem, presta o serviço, e eu fico livre, leve, solto, com muito mais energia para poder criar, para poder expandir, inclusive financeiramente. Aí você vai ficar fazendo aquelas continhas, entendeu? Vou precisar rever essa live, porque tá cheia de dicas interessantes, tá mesmo? Tá muito legal. Então, a gente vai aprender nas pequenas coisas, né? Até, às vezes, acessar coisas grandiosas que a gente olha. Por exemplo, às vezes, eu tava com uma situação de equipamento aqui. Eu tenho uns equipamentos interessantes aqui, umas coisas, né? E eu comprei também um notebook, tudo, e eu tinha uns perrengues. Minha neta teve aqui no encontro e tal, ela me deu uma formação. Ela deixou o computador num nível bacana para mim. Só que tinha outras coisas que ela não tinha condição de fazer. Instalação de alguns aplicativos, né, umas situações e tal. Contratei. E tem outras coisas que eu tinha que ver. Aí eu contratei um profissional. Entrei em contato com um amigo meu, me indica uma pessoa, né, que conhece muita gente na cidade, e falou, ó, procura o fulano. O fulano, essa pessoa faz tudo, né? Marido de aluguel, faz de tudo. Então eu falei, que legal, então vem cá. Aí conversamos e tirei algumas dúvidas também, outras instalações que eu tenho que fazer aqui, coisas que eu queria, que eu vou precisar fazer e outras coisas que eu estou escolhendo fazer mais no futuro. Inclusive vigilância, né, eletrônica e tal. Ele me deu altas dicas, aí eu entendi como funcionava. Ele formatou tudo, fez tudo do jeito que eu queria. E ainda de agora que aconteceu, eu tinha um aparelho, um eletrodoméstico aqui, que eu fiquei um pouco chateada, assim, entristecida, porque eu comprei ele logo em seguida, teve um probleminha no negócio lá, esbarraram lá no aparelho e ele acionou uma peça lá e a peça queimou e eu sabia que eu podia isolar aquela peça e simplesmente resolver o negócio, mas eu não sabia como. Tentei com uma pessoa que eu conheço, ele não teve, né, não achou que era possível, não quis fazer.
esse moço estava aqui dentro de casa, eu falei, você tá vendo esse negócio aqui? Aconteceu isso, isso e isso e tal. Ele falou, me dá uma faca. Ele abriu o negócio, ele falou, me dá uma faca lá. Uma faca? Cortou, tirou o negócio, pegou os 2 filhos, desencapou. Você tem aquele negócio preto, como é que chama? Fita isolante. Falei, é pra já entrego, porque aqui em casa eu tenho tudo, né? Eu tenho essa mania, eu tenho tudo, quase tudo. Que não tem, eu resolvo. Aí ele foi, emendou os 2 fios e tal, e a peça, o eletrodoméstico começou a funcionar exatamente naquele momento. Gente, eu dava pulinhos de alegria. Pulinhos, porque realmente eu não escolho ter nada estragado dentro da minha casa. E aquilo eu sabia que podia resolver. E tem muito tempo que isso aconteceu. E aí eu vi que eu baixei as barreiras. Olha, vê se vocês conseguem perceber isso que eu tô... Fala aqui pra mim se tá dando pra entender. Que aí eu percebi que foi exatamente no momento que eu baixei barreira para um monte de coisa. Foi exatamente depois que eu fiz 7 sessões seguidas de barras, de Access. Que eu me senti assim, muito mais expandida. E aí o cara veio, ele veio resolver uma coisa, ele resolveu um monte de coisa para mim e tal. E eu falei com ele, ó, quando eu tiver, que eu tô criando outro espaço, outro escritório, quando for fazer... Né, a mudança aí toda dos equipamentos, você vem fazer para mim? Eu falei, claro, eu venho fazer tudo. Me deu as dicas de parte elétrica, porque existem umas situações XYZ. Ah, tem no break, tem isso. Nossa, o cara me deu assim uma assessoria. Eu falei, uau! Pronto! Eu não tenho que saber tudo, eu não tenho que entender de tudo. Agora, o que eu acho interessante é a gente escolher uma pessoa, um prestador de serviço que expanda. Vai ser contribuição? Fazer pergunta. Foi uma super contribuição e, né, uma pessoa que eu vou contar em outros momentos. Eu estou dando um exemplo práticozinho, tolo, né, simples, mas o nosso dia a dia é isso também. Tá escolhendo pessoas. E aí as pessoas vêm me procurando, né? Gente, dia 21 de junho, eu estou em Belo Horizonte, vou dar uma classe de barras de Access. Quem escolher, né, estar comigo, tá convidado. E aí eu vou tô procurando, né, um lugar legal em Belo Horizonte para eu dar essa classe. Se alguém souber em Belo Horizonte de algum lugar que, né, seja agradável, que tenha algumas macas, né, que eu preciso de maca para o pessoal fazer a classe, porque tem a parte prática, né? Tocar os 32 pontos na cabeça. É um dia inteiro, uma delícia. É a farra da consciência. Você entra um e sai outro. E você passa por um processo ali, você vai aprender tanta coisa, você vai expandir tanto. A hora que termina o curso, gente, é lindo, o pessoal tá tudo iluminado. Chega cheio de barreira, chega cheio de entidade, aquelas coisas todas que é normal. Aí a pessoa escolhe fazer uma classe de barras comigo, escolhe uma sessão de apometria quântica. Gente, ontem eu fiz uma apometria quântica aqui com uma pessoa muito, assim, legal, assim, que eu achei fantástico. Uma pessoa, assim, né, que é um juiz de direito. Eu atendo muito pessoal da área de justiça. Muitos advogados, empresas e tudo, é maravilhoso. E esse universo está se abrindo para mim, é um universo de uma complexidade gigantesca. E eu tenho aprendido muita coisa já há um bom tempo que eu estou engajada. E o universo tem apresentado mais e mais para mim. E eu vejo o quanto que eu sou contribuição para aqueles que escolhem aprender comigo, fazer os cursos e tudo, e aprender a lidar com forças invisíveis e tudo, porque isso é uma contribuição para tudo e para todos, em todas as áreas. E a área da justiça também. Qualquer área de atuação, entende? Então, o que você poderia criar se não tivesse barreiras? Baixando todas as barreiras. Lembrem desse comando, coloca o seu telefone para despertar,
periodicamente, para você simplesmente dar o comando, baixando as barreiras, baixando todas as barreiras. Você vai ver a quantidade de relacionamento que vai se equilibrar, porque você está com barreira baixa. A pessoa reage energeticamente, ela não tem consciência, é tudo inconsciente. Mas quando você baixa a barreira, nossa, muda tudo. Dinheiro chega, pessoas, situações, contribuição. Mesmo às vezes aquela situação que está pendente, que você não quer nem olhar para ela, aquela situação se apresenta com uma possibilidade incrível de você resolver tudo, expandir aquilo tudo e ó, um abraço, acabou. Então, a gente parar de criar barreira para soluções que se apresentam, as possibilidades que vêm até você. Então, não, mas isso aqui eu não consigo por causa disso. Contrata alguém que tenha possibilidade, aprenda com a pessoa. Se for do seu interesse, se for da sua área, aprenda. Se não, contrata a pessoa para resolver. Mas contratos fazendo perguntas, é leve, vai contribuir. Simples. Porque tem pessoas que você às vezes entra em contato, pesa, fica pesado. E se é leve, pode ir que a Gigi garante para você. Tá bom? Meus amores, hoje é quarta-feira. Nós ainda temos uma live essa semana, né? Sexta-feira, espero poder estar aqui com vocês, tá? Então, ó, vocês caem para dentro. Combinado? Que a gente vai continuar falando de desse assunto, de outros assuntos. Se você tem algum assunto que você gostaria que fosse contribuição para tudo e para todos, não adianta colocar coisas pessoais, né? Que é pro pessoal marca uma sessão comigo, coloca, entra no meu privado ou comenta, né? Faz aí um comentário na live. Gente, comentários, por favor, vamos fazer comentário, vamos contribuir com o Gigi aí, tá? Dê o seu like. Agora eu vou começar a pedir like, porque os likes estão meio baixos. Like e comentário. Comentário de muita gente aí que pode me dar comentário. Agora eu vou puxar a orelha de todo mundo. E tem aquela turminha super contribuição e aí os outros. Vão dar um like lá, bota uma figurinha pro Instagram entender que é relevante. Tá bom? Meus amores, vou ficando por aqui então. Até a nossa próxima live. Papo Quântico de Gigi. Segunda, quarta e sexta, às 8 e 8 da manhã. Beijo grande, ótimo final, esse término, né? Nós já estamos no meio da semana, mas ainda tem muito tempo para criar muita coisa, para escolher muita coisa. Escolher fazer um atendimento de apometria comigo, gente, eu estou expandindo absurdos. Agora eu vou falar. Gente, eu tô assim, eu me olho para mim e falo, nossa, parabéns, lindona. Gente, tá demais, minhas sessões estão um espetáculo. Tô adorando. Tá assim, tão expansivo, tão diferenciado. Se você ainda não passou por essa experiência, vale a pena, tá bom? Beijo grande e até a próxima.